Se você tem, teve ou já esteve em um banheiro sem janela, você sabe o quanto pode ser desagradável. Primeiro, pela ausência de iluminação natural, que é essencial para o nosso dia a dia e que faz com que a gente utilize muito mais a iluminação artificial, que, se tiver mal dimensionada, vai até incomodar os olhos. E também tem a questão da ventilação natural, que pode gerar mau cheiro, principalmente se a gente não tiver um exaustor. E, de qualquer forma, dá aquela sensação de abafamento, né? Hoje eu vou trazer para vocês um projeto em que isso foi resolvido. Nós criamos uma grande janela que vai permitir bastante entrada de luz natural e de ventilação. Vamos lá? Antes, deixa eu me apresentar. Eu sou a Larissa Guzmão, arquiteta fundadora do Estúdio Guzmão Arquitetura, e esse é um dos tipos de projeto que dá até gosto de fazer. O pedido principal dos clientes era justamente resolver a questão da iluminação e da ventilação, porque esse banheiro originalmente não tem janela. E ele é um lavabo, gente, que já estava sendo não utilizado há muito tempo. E agora, finalmente, ele vai ganhar utilidade. Só que tem uma questão, ele está bem na divisa com outro imóvel, na parede esquerda e na parede dos fundos. Então, nós não podíamos abrir nenhuma janela ali. Então, sobraram outras duas paredes para a gente avaliar. A parede que tem a porta e a parede lateral direita. Avaliando a parede com a porta, mesmo que a gente conseguisse criar um vão acima dela, seria uma janela ainda muito pequena e poderia não trazer a sensação que os proprietários estão buscando. Então, nós preferimos começar avaliando já a parede lateral direita, que tem uma longa extensão. Mesmo sendo a parede ideal, nós tínhamos que avaliar duas coisas. Primeiro, a questão estrutural e, em segundo, a questão das tubulações. Na questão das tubulações, já era uma preocupação, porque ali é onde saem os principais pontos de hidráulica, que é a torneira, o vaso sanitário e também o ponto do registro. E na parte de estrutura, nós tínhamos que ter certeza que aquela não era uma parede estrutural, então nós tínhamos que avaliar como se configurava a estrutura do imóvel de modo geral e também avaliar se era possível fazer uma abertura superior sem que passasse nenhum encanamento que a gente precisaria desviar, que daria muito mais trabalho e poderia também atrapalhar na questão da pressão da água. Por sorte, as tubulações estavam passando todas na horizontal, então a gente não precisava preocupar em abrir um vão acima. A gente verificou que tinha uma viga, mas por ter um pé direito muito alto, a gente conseguiria criar essa abertura abaixo da viga e ainda ter uma janela que tivesse privacidade, estando acima do olhar de quem estivesse também do lado de fora e do lado de dentro. E ainda permitir uma altura boa o suficiente para a gente conseguir colocar um espelho de rosto. Então, criamos essa janela basculante que permite bastante entrada de iluminação e ventilação, mas é importante lembrar que essa iluminação e ventilação natural, elas ainda são feitas de forma indireta, porque esse ambiente vai receber luz já a partir de um outro ambiente que está ao lado. Então, nós precisávamos também, ainda assim, utilizar bastante de artifícios para melhorar a iluminação artificial, para complementar a iluminação natural. Nós utilizamos aqui aquela regrinha que eu mencionei no vídeo anterior dos 3 tipos de iluminação. Em primeiro lugar, nós temos a iluminação geral, que foi feita por meio de fitas de LED embutidas no forro de MDF. Em segundo lugar, nós temos as arandelas, que fazem uma iluminação direta no rosto. E em terceiro lugar, nós temos uma iluminação indireta abaixo da bancada, que é uma luz de destaque, para deixar o ambiente mais sofisticado e mais intimista também. Para potencializar ainda mais a claridade desse ambiente, nós optamos por deixar a metade superior das paredes toda na tinta branca, que vai ajudar bastante a refletir a luz, e deixamos o foco colorido na parte de baixo, nos azulejos e no piso. No piso, nós utilizamos um ladrilho hidráulico com uma estampa atemporal que define a paleta de cores desse projeto. Nos azulejos, na metade inferior das paredes, nós utilizamos no tom do vermelho ali puxado para o terracota. E como nós já íamos utilizar poucos elementos nesse lavabo, para ele também não ficar com a impressão de estar muito cheio, né, de dar a impressão de ter mais espaço, mais claridade, nós tínhamos poucos elementos para trabalhar e o laranja do piso, ele foi trazido aqui na cuba, que já era um elemento necessário, mas que ele foi colocado também como um ponto de destaque e um ponto de cor. A escolha da bancada em quartzo branco, ela vem não somente para ampliar a questão da iluminação, que assim como as paredes, ela também vai potencializar a iluminação, mas ela também permite uma base neutra justamente para destacar essa cuba laranja. Então é como se a gente tivesse um 2 em 1.
Preciso mencionar também os metais e as louças. Todos eles têm bordas arredondadas que ajudam a complementar essa ideia de ser um ambiente mais divertido, mais acolhedor, além de serem extremamente funcionais e duráveis, o que é muito essencial para que esse lavabo dure muito tempo. O destaque desse projeto, com certeza, é o espelho com as bordas onduladas, que fica parecendo um sol, que ajuda a iluminar esse ambiente. Basicamente, nós mantivemos o formato original do lavabo, até mesmo a prateleira que estava na parede ao fundo, ou a ideia do forro em madeira, mas nós trouxemos uma versão muito mais bem acabada, mais sofisticada e mais moderna. Falando em modernidade, a maçaneta desse lavabo é incrível. Ela tem um sistema de trava nela mesma. Então a pessoa entra, trava, ficando vermelhinho ali, utiliza o lavabo e quando ela for destravar a porta, fica em verde, ela abre e libera para outra pessoa utilizar. Legal, né? O resultado de tudo isso é um lavabo mais iluminado, mais acolhedor e com certeza com muita identidade. Não só o cliente saiu feliz, mas eu também. E você, gostou desse projeto? Curte, comenta o que você achou e compartilha com todo mundo que você sabe que adora o universo da arquitetura e da decoração. Ah, e se você ainda não foi inscrito, se inscreve aqui no canal. Um beijo e até o próximo vídeo!